O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de irmos aos fatos, solicito que você se inscreva no canal, recomende aos amigos, ative o sininho para receber novas postagens e compartilhe esse vídeo para, no mínimo, 5 amigos, como forma de divulgar a nossa mensagem e fortalecer o nosso canal. Minha amiga, meu amigo, vamos ao que interessa. Em um país onde a Suprema Corte é composta de bandidos, onde canalhas fazem papel de juiz, é natural que o homem de bem, o trabalhador, a nação, seja réu. Por que eu digo isso? Olha o comportamento dos ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. É um comportamento patético, lesador à pátria. Os 11 ministros se revezam entre si para espizinhar, para provocar o governo, rasgando a Constituição, criando regras as quais não lhes cabem, porque eles não têm o poder de legislar, eles não são legisladores. Aliás, nem voto têm esses lixos. O Supremo Tribunal Federal, com essa atual composição, traz um grande dano para a nação. Coloca a nossa democracia na berlinda, em risco. E isso é preocupante. A gente tem visto de forma sistemática o Supremo, na pessoa dos ministros, tomar medidas, ora em colegiado, ora de maneira monocrática, ou seja, isolado, com claro objetivo de sabotar o governo, sabotar o país, provocando o caos e a desordem. As medidas são mais absurdas possíveis. E o lamentável no meio a tudo isso é que esses ministros não reúnem o douto saber jurídico para ocupar as cadeiras às quais se encontram, as nobres cadeiras às quais se encontram. São juízes patéticos, fanfarrões, que fazem militância de toga e estão aonde estão por favores políticos, não pelos seus conhecimentos. E isso é preocupante. São medidas antipáticas, antidemocráticas, arrepio das leis, arrepio da Constituição, sem nenhum pudor. Lembro que há uma semana atrás, os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam discutindo a questão do pode ou não pode os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ser reeleitos na mesma legislatura. E a palavra que estava lá é clara: vedada. É vedada. Se é vedado, é proibido. Não precisa fazer esforço para interpretar o sentido do artigo. Mas os ministros, mesmo assim, demandaram tempo, energia, um expediente, gastaram milhões com os trabalhos para levar essa questão à votação. E pasmem os senhores, a votação foi apertada. 6-5 pela não reeleição, quando na verdade era para dar 11-0 pela não reeleição na mesma legislatura. Por aí você vê que se os ministros são incapazes de saber o significado da palavra vedado, eles são um bando de imbecis que estão no lugar errado. Se eles não são capazes de perceber e interpretar o significado da palavra vedado, é de doer, é de lamentar. E o agravante do meio a isso tudo é saber que eles
são as pessoas que têm a incumbência de decidir a vida do país, de empresa e de pessoas. Com esse baixo conhecimento, com esse rasteiro saber jurídico. Aliás, o nível de intelectualidade desses ministros do Supremo Tribunal Federal é tão raso, tão baixo, que até uma formiguinha é capaz de atravessar com água nas canelas. O que são esses 11 ministros? 11 bestas feras, 11 bestas quadradas, empoderadas, ocupando poderes que não merecem exercê-lo. E isso é preocupante. Eles estão agindo a arrepio da lei. Por último, decidiram por 10-1 que os brasileiros devem tomar a vacina de forma obrigatória. Vacina essa que não tem a sua eficiência 100% comprovada, mesmo porque o curto de espaço de tempo em que ela foi trabalhada não dá para ter essa certificação. E assim sendo, ela é uma vacina ainda experimental. Todas elas são experimentais, não nos permitindo saber qual será o seu verdadeiro resultado, se é o esperado ou se é o imprevisto, negativamente falando. E eles determinaram que os brasileiros, como gado, como vaca no pasto, fossem vacinados de forma obrigatória. Com que moral esses ministros do Supremo Tribunal Federal tomam esta decisão, rasgando a liberdade de escolha, rasgando e tratando com menoscabo a Constituição? O que significa democracia para essa gente? Com certeza, nada. É só uma figura de linguagem. A doença está aí, precisa ser combatida, é séria, tem seu grau de letalidade? Sim, é verdade. Eu perdi alguns bons amigos. Mas para uma campanha de vacinação não há a necessidade da obrigatoriedade, mas sim um trabalho de conscientização. Como foi feito quanto ao uso do cigarro no Brasil? Muito bem feito, onde muitas pessoas aderiram, deixaram de fumar ou não passaram a fumar porque sabe da importância de se manter distante. Essa composição da Suprema Corte se acham acima do bem e do mal, intocáveis. Aliás, os intocáveis, né? Fazem o que quer, desrespeita de maneira ultrajante os outros poderes, não respeitando a regra constitucional que diz quanto à independência e à harmonia. Veja esse ministro indicado pelo PT, o Edson Fachin. Ele tomou na mão grande o governo de Bolsonaro. E hoje quem governa o país é o ministro Edson Fachin, militante do PT e do MST, Partido dos Trabalhadores Sem Terra. Isso é o que o Brasil vive sob o jugo dessa corte, para não dizer quadrilha. O Brasil precisa reagir urgentemente, não contra o STF quanto instituição, mas sim os pseudo-ministros que lá se encontram fazendo vergonha e botando de quadro essa que é tão importante para a democracia, o STF. Instalaram no Brasil, de uma forma escrota, na cara dura, uma ditadura de toga. Uma ditadura de toga. E eu me lembro de uma frase encontrada nos livros de história, proferida pelo Rui Barbosa, dita há mais de 100 anos atrás, mas é tão recente que foi como se tivesse dita hoje de manhã. Abre aspas. A pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois quanto a essa, não tem a quem recorrer. Fecha aspas.
Porém, quando Rui Barbosa proferiu essa fala, não existia na Constituição Federal o artigo 142, que foi inserido em nossa Constituição em 1988. Temos sim um mecanismo legal para dar um freio de arrumação naquela corte e botar uma focinheira na cara de cada um daqueles ministros. Aquilo ali não é um colegiado de magistrados, mas sim uma formação de quadrilha. Formação de quadrilha, lamento dizer. Eles não têm respeito às leis, não têm respeito à democracia, não têm respeito ao anseio do povo. Repito, são 11 bestas quadradas empoderadas que lameiam e aporcalham o Supremo Tribunal Federal. Precisamos salvar a nossa Suprema Corte das mãos imundas desses 11 canalhas que botaram a Corte de 4 e fazem vergonha. Quem tem o poder de caçá-los e pitimá-los é o Supremo, é o Senado Federal. Mas como fazer se lá dentro tem um monte de senadores com o rabo preso, mais sujo que pau de galinheiro no tocante à corrupção? Assim sendo, eles, senadores e ministros, fazem um ping-pong, uma troca, ou seja, eu te protejo, você me protege. Enquanto isso, o povo geme, chora e o Brasil vai de ladeira abaixo, o que é extremamente lamentável. Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal 11 ministros, 11 bestas quadradas, 11 bestas feras e 11 almas cebosas, que deveriam ser urgentemente substituídas por 11 doutos, pessoas de saber elevado para compor aquela corte e exercer com afinco o seu verdadeiro papel, que é se fazer guardião da Constituição Federal e não coveiro dela. O STF precisa ser desratizado, desinfectado. E para um Supremo Tribunal Federal doente, o remédio, indiscutivelmente, é o artigo 142 da Constituição Federal e pronto. Há um ditado que diz, e deixo aqui para reflexão, abre aspas, quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Fecha aspas. E pense nisso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.